E aí, aprendiz do software Tecla? Joinha? Bora aí para mais um tutorial. Neste tutorial, iniciarei apresentando como criar as cotas automáticas utilizando a opção Dimensionamento do software Tecla. Essa opção Dimensionamento do software Tecla nos permite criar regras para cotar as peças, certo? Conseguimos cotar as peças de maneira individual, ou seja, criar uma linha de cota para os gussês, criar uma linha de cota para as chapas dobradas, criar uma linha de cota para para os furos e assim sucessivamente, certinho? Isso, pessoal, dentro de um conjunto. Esta opção de criar regras para cotar as peças também é válido para o croquis, certinho? O que está sendo apresentado aqui, tenham em mente que é o mesmo passo, que é a mesma condição aplicada aos croquis, certinho? Uma observação. Esta forma de cotar as peças, ela foi integrada ao software a partir, se eu não me engano, a partir da versão 2016. Então, este tutorial é válido para você, aprendiz do software Tecla, e para usuários que utilizam o software Tecla há um tempinho, certinho? Então, bora aí começar. Bom, pessoal, antes de iniciarmos com as configurações da opção Dimensionamento dos desenhos do software Tecla, é necessário, no modelo, criar filtros dedicados às linhas de cotas, certo? Exemplo, eu preciso criar uma linha de cota para as chapas dobradas. Antes de criar a configuração, é necessário criar o filtro dedicado às chapas dobradas, certo? Neste tutorial, irei apresentar como criar uma linha de cota para chapas dobradas. Então, criarei agora um filtro dedicado a chapas dobradas. Nos próximos tutoriais, irei criar um filtro dedicado às chapas gussês, um filtro dedicado a furos e assim sucessivamente, certo? Então, vamos criar o filtro dedicado à chapa dobrada. Uma observação, este filtro que eu irei criar no modelo, certo? Direto no modelo, eu posso criar este mesmo filtro direto no desenho. Mas para que nós obtenhamos uma melhor visualização referente a este filtro, eu irei criar aqui, certo? Em tutoriais futuros eu apresento como criar este filtro no desenho. Mas, mesmo eu, com muita experiência no software Tecla, eu prefiro criar os filtros no modelo. Então, eu vou criar o filtro aqui, ó. Vou clicar duas vezes aqui na área de trabalho, entrar na opção grupo de objeto. Então, eu vou criar um filtro utilizando o atributo nome. Eu poderia criar um filtro utilizando o atributo perfil da chapa dobrada. Eu irei desmarcar, certo? Essa opçãozinha de filtro, que esse filtro está sendo aplicado nessa vista 3D, somente para poder criar este filtro. Então, eu vou adicionar uma nova linha aqui. Vou escolher a categoria peça, vou habilitar o quadradinho aqui, vou escolher o atributo nome igual a... Pessoal, tem que ser exato. No atributo nome das chapas dobradas, eu utilizei a nomenclatura chapa underline dobrado. O que eu irei fazer? Eu irei aplicar um Ctrl C só na opção chapa dobrada, certo? Aplicarei um asterisco, que significa qualquer coisa que vier, qualquer palavra que vier antes de dobrada é para ele considerar. E vou aplicar um Ctrl V aqui, ó, para que ele cole a palavra dobrada, certinho? Eu gosto também, às vezes nem é necessário, mas irei adicionar. Eu vou levar essa opção para cima. Irei buscar a opção objeto. O que significa essa opção objeto, pessoal? Objeto. O Tecla, ele tem o objeto tipo peça, o objeto tipo parafuso, o objeto tipo armadura, o objeto tipo concreto, certinho? Isso é objeto para o software Tecla. Eu vou pedir, só mesmo para ficar mais restrito o meu filtro, eu vou informar que este filtro receberá somente peças, e eu não quero que os furos também sejam mostrados. Então, aqui, ó, tipo de objeto igual, olha, peça, certinho?
Se eu aplicar este filtro ao modelo, olha o que ele vai me trazer. Ele vai me trazer somente as peças. Somente peças. Se eu desmarcar esta opção de objeto, olha o que ele vai fazer. Ele vai apresentar os furos e parafusos também. Por isso que eu crio essa dedicação, essa restrição. Certinho? E vamos dar um nome a este filtro. Uma observação, pessoal. Ao criar este filtro, é necessário que vocês cliquem nesta opçãozinha e que vocês habilitem todas essas opções. O que significa isto? Este filtro será apresentado na opção filtro de vista, filtro de seleção, certinho? Então, eu quero ter este filtro em todas essas opções. Se eu não fizer isto, este filtro que eu acabei de salvar, ele vai ser mostrado somente no modelo, somente na vista 3D, certinho? E somente vai ser mostrado aqui, ó, nessa caixa de filtros. Somente aqui no modelo. Então, quando eu for até o desenho, certo? E tentar buscar o filtro, se essas opções não estiverem habilitadas, eu não enxergo esse filtro lá. Então, para que eu tenha este filtro no desenho, por favor, habilitem todas essas opções, certinho? Que aí a gente garante que este filtro será mostrado em todas as opções. E caso eu preciso do filtro, ele estará lá disponível para ser usado. Então, clique no botão salvar como, ok? Como eu só utilizei esta opção de filtro. Para criar este filtro, eu vou voltar à condição que estava anterior. Olha o que eu vou fazer. Eu vou desmarcar estas outras aqui e vou aplicar, modificar. Aplicar, ok. Porque o meu interesse era somente criar o filtro, criar e salvar o filtro. Beleza. Vou dar um save no meu tecla, já para deixar guardada a informação. Agora vamos até os desenhos. Então, clique aqui na opção Desenhos e Listas e Gerir documentos. O desenho que eu estou trabalhando, pessoal, é o desenho tipo A, que significa desenhos de conjunto, certinho? E a coluna que eu estou trabalhando é a col 3. Então, duplo clique sobre o desenho que você está trabalhando. Ok. Para que comecemos a configuração da opção de dimensionamento, clique 2 vezes aqui nesta área preta, certinho? Busque a configuração que vocês estão criando. Siga até a opção Criação de Vista e abra a propriedade da vista que vocês estão criando a configuração. Certinho? Então, a opção de dimensionamento que eu comentei é esta daqui, pessoal. Então, aqui eu vou criar as minhas regras de cotas, certinho? Eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui. Vocês estão vendo que as peças recebem a linha de eixo. Eu vou excluir isto, certo? Vou vir aqui na opção peça, aqui ó, peça principal, linhas de eixo, está habilitado para que seja mostrado. Aqui nas linhas de referência não tem nada, certinho? Salvar. Depois eu aplico modificar, somente para excluir que está poluindo o meu desenho. Ok, então vamos aqui seguir para a opção de dimensionamento, pessoal, certo? E adicionem uma linha, adicionar. Eu havia orientado vocês para criar um nome, né, da configuração de dimensionamento e pedir para que vocês deixassem vazio, certo? Agora não, agora nós vamos acrescentar informações. Então, eu acrescentei o primeiro aqui, eu já vou salvar. E salvar. Certinho? Agora, pessoal, cliquem nesta opção aqui, ó, tipo de cotas e busque a opção dimensões do filtro. Certinho? No de vocês aqui, vai aparecer alguma dessas aqui. É porque eu estava trabalhando com tecla. E aí ele buscou essa configuração. Mas no de vocês vai vir como standard ou com algumas outras essas configurações padrões, ok?
Vou deixar aqui como standard, que é o que eu imagino que será mostrado a vocês, certinho? Vou salvar aqui, salvar já para ir deixando salvo. Ao buscar a opção dimensões do filtro, certinho, o que vier aqui não precisa preocupar, mas acredito que vai vir standard para vocês. Vocês podem clicar na opção editar regra, tá, pessoal? Clique aqui na linha, acho que não deu, não cliquei. E clique na opção de editar regra, ok? Pessoal, essas opções aqui, ó, as demais, nós iremos trabalhar em tutoriais futuros, certo? Estamos iniciando com as dimensões do filtro, com o tipo de cotas, dimensões do filtro, certo? Então, eu já irei criar uma configuração. Vou aplicar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Treinamento técnico, fabricação, config cotas. Eu vou colocar aqui, ó, filtro, tracinho cotas, CH underline dobrada. Então, beleza. Na opção, o que está dimensionando é filtro, certo? Já vai vir desta maneira. E eu vou buscar o filtro que eu criei no modelo, pessoal. Aqui ele, filtro chapa dobrada, certo? Certo, pessoal. O que significa esta figura? Bastante intuitiva. Significa em qual direção esta linha de cota será apresentada. Você quer que a linha de cota seja apresentada na vertical? No caso da coluna, sim, na vertical. E você quer que a coluna, que essa linha de cota seja apresentada na vertical à direita ou na vertical à esquerda? Vou colocar aqui a vertical à esquerda e desmarcar a vertical à direita, certinho? Aí ele me pergunta também, você precisa que essa linha de cota, certo? Seja apresentada na horizontal? Não. É este filtro. Para a linha de cota que eu estou criando, não há necessidade de apresentar na horizontal, então eu desmarco. Certinho? Esta opção aqui, pessoal, fechar linhas, quando nós estamos cotando uma chapa Goussé, então nós começamos a cotar as chapas Goussés a partir da base da coluna, certo, certo? Aí vamos cotando, cotando, cotando. Ele me pergunta, você quer que eu crie a última linha de cota para fechar esta linha de cota, certinho? Então, é isso que ele me pergunta. Se for não, você considera esta. Se for sim, considera esta. Eu vou considerar não fechar. Aqui, pessoal, é interessante essa também. Ao cotar, ao criar a linha de cota, o tecla me pergunta, você quer que essa linha de cota, quando ela encontrar o objeto, neste caso, chapa dobrada, você quer que essa linha, que esse apontamento, né, que a linha vai acabar sendo um apontamento, que esse apontamento seja deixa eu chegar perto de uma chapa dobrada. Seja no topo da chapa dobrada ou seja na base da chapa dobrada, certinho? Se for no topo, considere esta daqui. Se for na base, considere esta daqui. Vou clicar nessas setinhas aqui. Propriedades da dimensão. Aqui é a configuração da cota, certo? Que será aplicado. Mas eu vou pegar essas cotas gerais, certinho? Ou vocês podem, vou só recapitular aqui como que cria cota, uma configuração de cota. Vocês entram aqui na opção cotas, certo? E clique duas vezes, ou nesta ou nesta. Clicar duas vezes nessa. Eu vou buscar aquela configuração de cotas croquis carregar. Eu posso alterar agora para fabricação, mas eu acredito que não vai ser mostrado ali, porque eu preciso fechar as caixas e abrir novamente para que seja carregado. Cotas fabricação. Mas vamos fazer isso? Vou fechar, ó, vou salvar aqui. Rapidinho eu faço. Aqui eu já criei a configuraçãozinha, ó, já vou buscá-la aqui. Vou salvar, salvar. Vou fechar aqui. Salvo, salvo. Fecho. Interromper, vou abrir tudo novamente.
Beleza. Então, aquela fabricação vai ser mostrada aqui, ó. Certinho? E vou salvar como. Acho que está tudo certo. Salvar, salvar. E aqui eu vou pedir para recriar e modificar. Bom, pessoal, olha, ele cotou certinho. Por que que ele já trouxe... Ariana, por que que ele trouxe em todas as vistas? Porque as demais vistas recebem a mesma configuração, certinho? Mas, pessoal, nas demais vistas não há necessidade de que a cota dessa chapa dobrada seja mostrada. Olha, essa cota de chapa dobrada, ela pode ser mostrada somente em duas vistas, certinho? Não em três, porque a gente está repetindo a informação aqui. E aí a gente polui, acaba poluindo o desenho. Então, depois vocês deem uma verificada, certinho? Em quais vistas receberão este filtro, né? Este filtro aqui. E somente alterar a configuração aqui, ó, o nome da configuração. Coluna, frente. Essa daqui eu usei essa configuração para a coluna da frente. Aí eu posso utilizar uma, assim, coluna superior. Um exemplo, vista superior. E salvo, e aí eu deleto essa informação. Então, aqui na opção de dimensionamento, cada vista vai receber a sua condição, certinho? Não há necessidade de todas as vistas receberem as mesmas configurações de dimensionamento. Não há necessidade. E aí vocês têm que analisar direitinho o projeto, o detalhamento e aplicar certinho a configuração aqui. Beleza, pessoal? Deixa eu ver o que eu posso apresentar mais aqui. Ah, uma outra observação. Eu solicitei que a vista, que a cota, que a linha de cota na horizontal não fosse mostrada. Olha, não foi mostrada. Foi apresentado somente a linha de cota na vertical. Então, pessoal, vocês podem fazer este mesmo procedimento para as chapas Gussês, certinho? Para as nervuras. Aqui, nervuras. Mas uma observação, se vocês forem utilizar o atributo nome, vocês têm que ir lá no modelo aplicar o nome certinho ao atributo. Vou pegar a informação desse Gussê aqui, eu acho que eu não apliquei o nome Gussê. Olha, eu não apliquei. Se eu criar uma condição para que ele cote chapa, ele vai criar uma linha de cota nos Gussês, certo? Porque eles estão com o nome de chapa, e nas nervuras. Então, vai ser uma linha de cota que vai cotar Gussês e nervuras. Por quê? Porque eu criei uma condição de filtro para chapa, e a nervura e os Gussês receberam no atributo nome o nome chapa. Certinho? Então, é interessante ter essa dedicação no modelo se vocês forem trabalhar com o atributo nome para cotar, certo? Para cotar os elementos no desenho. Então, ter essa dedicação. No próximo tutorial, eu vou alterar, eu vou fazer uma revisão no meu modelo, certo? Alterando o nome desses Gussês de chapa para Gussê. E aí eu vou criar uma linha de cota dedicada aos Gussês. Aí ele vai vir puxando, ó, vai iniciar da base, aí ele puxa para esse Gussê, depois para este e este. Depois eu vou criar uma linha de cota para as nervuras. Então vai vir uma linha de cota, ó, vindo da base. Aí ele vai cotar esta nervura, esta e esta. E esta. Certinho? Então aqui, hoje eu apresentei como criar uma linha de cota, certinho? Para as chapas dobradas, utilizando o atributo nome. Bom, pessoal, é isto.
E não se esqueça, continue acompanhando aos próximos tutoriais.